Fala, Homo sapiens, aqui o professor Francisco Anselmo trazendo mais um vídeo para você. Dessa vez vou te ensinar a diferenciar os tipos de tecidos conjuntivos. Vamos a eles. Mas antes disso, já se inscreve nesse canal. Se você for novo, já dá um like, clica no sininho, receber novos vídeos e compartilha o meu canal que ajuda pra caramba, cara. E Anselminho junto com a gente. Então, os tecidos conjuntivos tem o propriamente dito, tem o adiposo, o ósseo, cartilaginoso, sanguíneo e o tecido hematopoético. Começando pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Então, ele vai preencher os espaços situados entre os demais tecidos, que além de funcionar como elemento de apoio para esses tecidos, ele vai servir também para nutri-los, porque ele é percorrido pelos vasos sanguíneos. E ele faz a ligação entre os demais tecidos, podendo ser de dois tipos, o frouxo e o denso. Tá, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele apresenta muitas células e poucas fibras. Ele aparece na derme, que é a camada da pele situada logo abaixo da epiderme. E também ocorre entre as fibras musculares e envolvendo os vasos sanguíneos. Bom, tecido conjuntivo propriamente dito denso. Ele é muito resistente à tração, por ser constituído, obviamente, por feixes de fibras colágenas. E ele aparece formando os tendões, que são estruturas, esses tendões que fixam os músculos nos ossos. Tecido adiposo. Então, predominam as células adiposas, que esse tecido adiposo, além de funcionar como reserva alimentar, ele tem função mecânica, absorvendo choques, principalmente na planta dos pés. A cada pisada, ele está absorvendo o choque do pé com o chão. E como a gordura ela é um isolante térmico, o tecido adiposo ele vai dificultar o quê? A perda de calor, no caso em animais de temperatura corpórea constante, ou seja, aves e mamíferos, são os animais ditos endotérmicos, os de sangue quente, comumente conhecidos. E é devido ao grande desenvolvimento desse tecido adiposo que as baleias e as focas, por exemplo, sobrevivem em águas geladas. A água já é mega gelada e o bicho não vai sofrer frio, entre aspas, por causa de uma grande camada de tecido adiposo. Tecido cartilaginoso. Bom, ele é formado por células cartilaginosas. Células cartilaginosas são conhecidas por condrócitos, né? E esse tecido cartilaginoso ele pode ser hialino, elástico e fibroso. Vamos a eles? Tá, a cartilagem hialina, ela é rica em fibras colágenas, aparece no nariz, na traqueia, ó, por isso que a gente consegue, né, mexer, porque é um tecido cartilaginoso feito de hialina, por isso que é rico em fibras colágenas. E na extremidade dos ossos, onde então se formam as superfícies das articulações. Elástica também tem, porém ela vai apresentar, além das fibras colágenas, grande quantidade de fibras elásticas e aparece o pavilhão da orelha. Por isso que a gente puxa a orelha volta ao como era antes. E a fibrosa, que é a mais resistente do que as outras duas, que é a hialina e a elástica, e mostram predominantemente fibras colágenas, sendo encontradas nos discos intervertebrais que formam a coluna vertebral. Tecido ósseo. Então, devido à natureza da substância intercelular que apresenta esse tecido ósseo, é o tecido de sustentação mais resistente. E essas células ósseas que formam o tecido ósseo,
aparecem no interior, então, das cavidades que se comunicam uma com as outras por meio de canalículos. Esse tecido ósseo, as células ósseas são chamadas de osteócitos. Na substância intercelular, ela tem duas partes, que é a orgânica e a inorgânica. Então, a orgânica, a parte orgânica, tem grande quantidade de fibras colágenos e a inorgânica ela é formada por fosfato de cálcio. E essa calcificação, então, dessa substância intercelular vai impermeabilizá-la. Razão por essa, a nutrição dos osteócitos, ela vai ser feita por meio de canalículos, por quais circula o alimento. E esse alimento, ele vem através dos vasos sanguíneos. Falando em vasos sanguíneos, o nosso tecido sanguíneo. Bom, tecido sanguíneo, ele é considerado tecido por quê? Porque ele é constituído por várias células, tá? Mas aqui, ó, tem o plasma, né, ali vocês vão ler, constituído pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, e aparecem três elementos, são as três células, que é as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Vamos então às funções do sangue, antes de falar dele. Então ele transporta o oxigênio, nutrientes, como carboidratos, aminoácidos, a glicose, hormônios, as vitaminas, o gás carbônico e produtos excretados pelas células, além da defesa do organismo, por meio das atividades dos leucócitos, que é outro tipo sanguíneo, célula sanguínea, que constitui o sangue. Bom, vamos às hemácias ou glóbulos vermelhos, tá? Então são células de forma discoides e anucleadas, ou seja, não tem núcleo. No homem, no ser humano, só que em répteis e outros, elas são nucleadas. Estranhamente, essa diferença. Mas vamos lá, e possui 7 micrômetros de diâmetro. E no sangue humano, a nossa espécie, em cada 3 milímetros cúbicos, vão existir de 13,5 a 5 milhões de hemácias, no caso das mulheres, e nos homens, de 4,5 a 5,5 milhões de hemácias. Estranhamente, uma diferença até bem grande até. Elas têm, então, essas hemácias, a função de realizar o transporte do oxigênio e também do gás carbônico, que é feito pelas hemoglobinas, que é o pigmento nela contido, responsável até pela cor. Leucócitos ou glóbulos brancos. Então, eles são divididos, esses leucócitos, em dois grupos. Tem os granulócitos, que tem o que? Grânulos citoplasmáticos, e os agranulócitos, que não tem esses grânulos citoplasmáticos. E no sangue humano existe de 5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico. E são células nucleadas, ou seja, com núcleo, que tem como função a defesa do organismo, constitui o sistema imunológico. Mas aí são vários tipos de leucócitos, certo? Plaquetas ou trombócitos. Então, são elementos resultantes da fragmentação de megacariócitos, que são células lá da medula óssea. E no sangue humano, o número varia de plaquetas, de 150 a 400 mil por milímetro cúbico. E as plaquetas são os elementos sanguíneos responsáveis pela coagulação sanguínea. E, por último, tecido hematopoético, que geralmente as provas vestibulares do nosso Brasil, eles vão fazer uma pegadinha nesse tecido hematopoético e tem que ter ele bem na cabeça, para não cair no pega-ratão, certo? Vamos lá. Hematopoese é o quê? É o processo de formação de hemácias e leucócitos. Vamos se ligar que um tipo de biomacete, poético, poese. Então, um tem a ver com o outro. Vamos começar por aí.
E esse tecido hematopoiético, ele é uma variedade lá do tecido conjuntivo, que é especializado no quê? Na realização da, hematopoese. E há dois tipos de tecidos hematopoiéticos, o linfóide e o mieloide. Temos o linfóide, então, que ele aparece no baço, no timo e nos gânglios linfáticos. E o mieloide, então, é encontrado no interior do osso, é a medula, MM, ali M, mieloide, M, medula. Então, esse mieloide, ele vai ser encontrado formando, juntamente com o tecido adiposo, a medula óssea vermelha. Então, aqui, mieloide, E, vermelho, M, medula. A gente tem que se tocar nisso porque sempre tem uma questão, prova vestibulares, a prova da sua escola, enfim, que vai pegar nessa diferençazinha tênue, entre aspas. Claro que o linfóide é uma coisa e o mieloide é outra, mesmo fazendo parte do tecido hematopoiético. E agradeço a você que chegou até aqui, a Aliana Selmin agradece junto comigo, e espero no meu próximo vídeo. Fui!